Hugo Souza, repercutindo uma informação publicada na Europa e dá conta de que o Hugo Souza interessa a um time do futebol italiano. Ekrem Konur, jornalista turco, que está muito habituado a falar sobre mercado, assegurou que existe um time italiano disposto a contratar o Hugo Souza e que a proposta geraria na casa dos 8 milhões de dólares ou 43 milhões e meio de reais. Comecei a estranhar essa história quando eu vi que a proposta geraria na moeda americana, de dólar. Em geral, negócios envolvendo clubes italianos e brasileiros teriam a moeda europeia, o euro, como a moeda balizadora. Enfim, fui consultar uma pessoa que trabalha com o Hugo Souza para entender se houve uma consulta, proposta, se tem negociação, se o Hugo Souza pode mesmo deixar o Corinthians. A pessoa assegurou que não existe qualquer conversa do futebol italiano nesse momento em que o Hugo Souza está absolutamente realizado vestindo a camisa do Corinthians e vai permanecer no clube. Essa pessoa falou, pode garantir para o torcedor corintiano que o Hugo não sai. Jogador que havia sido comprado do Flamengo por 7 milhões e 300 mil reais, esse valor inclui a compra dos direitos econômicos, 1 milhão e meio de reais de multa, porque ele foi utilizado em jogos contra o Flamengo, além também de um empréstimo, né? 7 milhões e 300 mil que garantiram 50% dos direitos econômicos. O Hugo tem 10% do valor de uma venda futura, os outros 40% seguem vinculados ao Flamengo, perdão. Hugo Souza, que nesse ano tem 39 partidas disputadas e 36 gols sofridos. A crise no Corinthians só não foi maior depois das saídas de Cássio e Carlos Miguel, porque o Corinthians acabou contratando o Hugo Souza, que deu super conta do recado. Só para arrematar em relação ao Timão, contar que a renovação de contrato de Gui Amorim, atacante da base, que existiu o risco de que o Corinthians perdesse, como aconteceu com o Cauê Furquim, essa renovação está praticamente encaminhada e o Corinthians vai ficar com o Gui Amorim, uma preocupação a menos para o presidente Osmar Stabile. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. O risco de demissão do Fabinho Soldado aumenta, tá? A pressão sobre o Fabinho Soldado aumentou muito. Eu ouso dizer, acho que essa é a frase do programa em relação a esse tema, que é a seguinte: o Fabinho só está empregado hoje no Corinthians por causa da eleição. O Soldado só não caiu ainda por conta da eleição. Mas explica, Samir, explique-se na eleição, que é segunda-feira, né? Já na próxima segunda. Por quê? Antes de responder essa pergunta, eu vou te falar as insatisfações, as que eu for lembrar aqui, as que eu for lembrando. Primeira delas, Soldado é um cara extremamente fechado, é um cara de pouca comunicação com a diretoria e tem decisões que, meu amigo, ele tem que consultar a diretoria para tomar. Então, assim, a independência dele lá no CT não agrada muito. O movimento dele no mercado da bola agora, a habilidade dele, a falta de habilidade no mercado da bola agora, também desagrada. Falta de comunicação, falta de habilidade no mercado da bola. O caso Memphis Depay, que faltou comunicação ali. O Memphis reclamou que ninguém estava avisando ele de nada, que ele estava chateado, aquela coisa toda. Vocês sabem da reclamação do Memphis, não sabem? E que ele não foi treinar, porque ele falou que estava faltando comunicação, que ninguém falava com ele, se iam pagá-lo ou não, como é que anda a situação dele. A diretoria entende que ali foi a primeira rusga. Que quem tinha que conversar com o jogador era o Fabinho no CT. E passar um posicionamento que ele já sabia para o jogador. Por que ele deixou chegar a esse ponto? Então essa é uma insatisfação. Outra insatisfação, as concentrações. Concentração. Fabinho Soldado está relutando para manter as concentrações. Eles querem que a concentração seja só para jogos fora e clássicos em São Paulo. Ou algum grande jogo específico. O Stabile quer a concentração em todos os jogos em casa. Então isso aí já mexe também, né, com a diretoria corintiana. Outro motivo, inclusive, trouxe também no blend de informações mais cedo, que é importante,
em relação ao Fabinho Soldado, o Cauê Furquim, a diretoria do Corinthians, ela não entende o fato de o Fabinho Soldado não ficar sabendo que o Cauê Furquim estava fazendo exames médicos no Bahia, já que ele é o executivo do clube, né? Conhece tudo, e o Cauê estava treinando, né, na equipe profissional. Então tem esse motivo também. Além desse motivo, né? Que acho que essa crítica tem que se estender também ao Alex Brasil na base. Como que o Alex Brasil não sabia o contrato que o jogador tinha, que ele era destaque, que podia tomar na cabeça. Eu acho que essa questão do Alex Furquim não pode ser centralizada somente no Fabinho Soldado, mas também em todos os dirigentes do Corinthians, né? Só que assim, aqui para a diretoria do Corinthians é inconcebível que o Cauê tenha feito exames médicos no Bahia antes de assinar o contrato e ninguém fica sabendo no clube. Entendeu? Ninguém ficou sabendo. É uma coisa assim que não dá para entender. Não dá para entender. Ninguém ficou sabendo. O menino foi lá, o menino treinava no profissional, treinava na base. Um dia foi lá fazer treinos no Bahia, ninguém ficou sabendo no mercado. Enfim, existem vários casos, várias questões que irritam a diretoria do Corinthians em relação ao Fabinho Soldado. Vários.